mais um episódio do Legalmente Cast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Jorge Moura, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, meu parceiro de bancada, né? É o primeiro episódio que a gente está gravando aqui em Bauru. E uma honra ter o doutor aqui do meu lado, viu, doutor? Olha, é uma honra participar, né, desse nosso programa que agora está sendo feito aqui em Bauru e receber duas convidadas tão especiais, né, Júlia? Obrigado, Sim, viu? Sim. E um tema extremamente relevante que a gente precisa falar sobre isso, né, doutor? Exatamente. A gente recebe muita denúncia, né, relacionado às questões que faltam ainda de saúde, de educação. Chega muita denúncia na Comissão de Direitos Humanos, né? É um tema que precisa ser debatido, esgotado e está na pauta da sociedade. E eu tenho uma novidade para os nossos ouvintes do Legalmente Cast. O pessoal estava falando que estava pouco um episódio por mês, e a partir desse episódio, com essas convidadas maravilhosas, nós vamos gravar a cada 15 dias. Então, e hoje, assim, a gente está com uma presença especial aqui, que é o meu filho Luca, tá aí embaixo. Esse bichinho vai passear, gente. Coitadinho, mas ele vai passear bastante. A doutora Amanda tá de babá babá, hoje, né? toda paramentada, tá lá. Bom, gente, eu quero receber as nossas convidadas, assim, um prazer ter vocês aqui hoje, tá? Hoje nós estamos recebendo a deputada estadual, Andréia Werner, e a nossa querida advogada também, que ela é da nossa classe, a doutora Vanessa Ziotti. Falei certinho, né? Obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, contassem um pouquinho da história de vocês. Fiquem à vontade. Nossa, quanto tempo eu tenho. Olá, ouvintes. Você está rindo que você sabe, né? A gente está vindo de várias cidades em sequência, então eu estou bem cansada e gripada, mas isso já explica a minha voz. Eu sou Andréia, eu sou mineira, eu vim para São Paulo no ano 2000, porque eu passei no emprego em São Paulo, recém-formada. E aqui eu constituí família, tive meu filho Theo, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, pouco antes dos 2 anos, e aí isso mudou totalmente a minha trajetória. Parei de trabalhar, fiquei acompanhando ele, comecei um blog em 2012, que eu dei o nome de Lagarta Vira-Pupa, para falar do diagnóstico, mas para mim era uma coisa que só a família ia ler, porém eu acabei descobrindo que como não tinha nada sobre autismo na internet naquela época, aí todas as mães me acharam muito rápido. E aí eu comecei a ouvir as histórias de outras pessoas, entender todo o contexto de falta de políticas públicas. E aí esse blog acabou virando uma grande rede de informação, de acolhimento, porque muitas vezes só o que eu podia fazer era ouvir e falar meu abraço virtual, alguma coisa assim. De ativismo, passei a organizar eventos inclusivos, piqueniques inclusivos, que inclusive aqui em Bauru já teve uns 2. Lancei 2 livros, comecei a dar entrevistas. E aí eu acho que o chamado para a política foi natural, porque eu já era uma ativista, né? Já era bem conhecida, e eu percebi que, de fato, a gente não tinha representatividade. Então, resumindo bem a história, a minha primeira candidatura foi em 2018, sem dinheiro. Já fiquei de suplente de deputada federal. E em 2022 eu fui eleita deputada estadual com quase 90 mil votos aqui em São Paulo. E abri o Gabinete da Inclusão lá na Lesp. Vanessa é minha chefe do jurídico. A gente tem muitas pessoas lá que são pessoas neurodivergentes ou mães atípicas, então a gente sente na pele o que é relatado para a gente, né? Então eu acho que é isso que é o diferencial do nosso trabalho. E Vanessa? Esqueci de falar uma coisa muito importante. Fui diagnosticada com autismo aos 47 anos. Eu vi a sua entrevista para Fórum. Tardiamente. Vocês veem como eu estou devagar. Esqueci até de falar isso, mas é isso. Eu vi a entrevista para Fórum que você deu falando disso, desse diagnóstico. Sim. Você estava no carro, teve algum problema que não conseguiu chegar? Tive que encostar num posto para dar essa entrevista. Eu lembro exatamente, mas é isso. Diagnóstico tardio em mulheres autistas, principalmente com altas habilidades, é bem difícil. Costuma ser tardio mesmo. Bom dia. Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de agradecer o convite da OAB de Bauru, de vocês, os colegas. Parabenizar a doutora, estar aqui com o bebezico nesse momento de recém-maternidade. Boa sorte. Não se culpe, vai dar tudo certo. No fim do dia sempre dá tudo certo. Eu acho que essa é a palavra, não se culpe, né? Não se culpe, as coisas vão encontrar seu lugar. Eu tenho 36 anos, eu sou formada na Faculdade de Direito de Franca, sou de Ribeirão Preto, mas moro em São Paulo há 13 anos. Antes de ser mãe, eu trabalhava no mundo corporativo, né? Como grande parte de todos nós aqui, né? Então, trabalhava, sei lá, das 7 à meia-noite, às 11. Tinha metas de encerramento, metas de enfim, todas as metas que os advogados têm para cumprir em escritórios grandes. E quando eu engravidei,
continuei trabalhando e quando os meninos nasceram, eu sou mãe de trigêmeos de 7 anos. Foi uma gravidez natural. Eu trabalhei até o dia deles nascerem. Quando eles nasceram, logo um ano e pouco eles tiveram diagnóstico de autismo. E eu me lembro que o lugar onde eu trabalhava falou pra mim, será que não é melhor você dar um tempo? Porque vai ficar uma demanda muito grande pra você. Só que eu não podia dar um tempo, porque eu tinha muita conta pra pagar. Não tinha a possibilidade de não trabalhar. E continuei trabalhando no mercado corporativo, até que em um outro momento, trabalhando numa empresa, eu fui efetivamente mandada embora, porque eles acreditavam que uma mulher não poderia estar no lugar que eu estava sendo mãe de trigêmeos autistas, porque eu poderia causar algum prejuízo para a empresa, por conta de ter alguma queda cognitiva e queda de produtividade no meu trabalho. Mas eu tinha contas para pagar e eu não me formei para não exercer o meu ofício, não importa de que forma seja. E aí, conversando com meu marido, que também é advogado, ele falou para mim, você já tem o seu Instagram aberto, né? Você já divide as suas questões da maternidade, do diagnóstico dos meninos, por que você não começa a advogar para essas mães? Porque eu já era advogada dos meninos no processo contra o plano de saúde, contra a escola, e era algo que me doía muito, porque eu não concebia que crianças de 1 ano e meio já tivessem mais de 4 processos na justiça. Não faz sentido. Eu falava, o que essas crianças fizeram de tão tenebroso assim para elas já precisarem estar em litígio 4 vezes com menos de 2 anos de idade? Eu já trabalhava com a Andréia no Instituto Lagarto Virapulpa, eu era diretora jurídica do Instituto, de forma, né, pro bono, além de trabalhar fora. E aí, nesse momento, eu resolvi advogar para as famílias de pessoas com deficiência. Não existem pós-graduações no mercado hoje sobre direito da pessoa com deficiência, mas eu fui fazendo os cursos que tinham disponíveis. Então, eu fiz o curso da PUC Rio, depois o curso da PUC São Paulo em Direito Educacional, e agora eu estou terminando a pós-graduação em Autismo e TDAH pela PUC Paraná, né? Mas em Direito da Pessoa com Deficiência mesmo, uma pós-graduação com a carga, né, os 360 horas, não tem disponível ainda. Mas por conta desses cursos e da expertise, disso, porque a gente acaba tendo que sentando, estudando e aprendendo como faz, né? Hoje eu dou aula na pós-graduação da PUC São Paulo, no IEPSIS e na pós-graduação do Einstein e na pós-graduação de Direito de Família do Damásio também, voltado para pessoas com deficiência, direito das pessoas com deficiência. Além de estar assessora da deputada, assessora jurídica da deputada, e é o que eu sempre digo, quando a gente é mãe, quando a gente tem um motivo para acordar todos os dias e não desistir, apesar de todas as dificuldades, a gente simplesmente levanta e faz o que precisa ser feito. Então, em abril agora, acho que a gente deve ter dado umas 50 palestras facilmente, assim, tranquilamente. E não porque seja o grande sonho da minha vida ser uma palestrante, não é esse o ponto. É porque se nós não formos falar, alguém que não vive a nossa realidade falará por nós, e eu não acho isso justo. Alguém que não tem as bolhas que eu tenho nos pés vai chegar nesse lugar e falar por nós, mães de pessoas com deficiência, sendo que não pode falar, né? Então, nós continuamos, nós seguimos, apesar de tudo, apesar do cansaço, apesar dos dias difíceis, porque eles sempre chegam. O importante é que a gente acorda no outro dia e começa tudo de novo. Então, é sobre isso. Eu, agora introduzida há 40 dias no universo materno, é incrível ouvir histórias de mulheres tão guerreiras, porque eu lamento dizer que nós somos mulheres guerreiras, porque parece que todos os dias a gente tem que estar levantando e lutando e entrando de cabeça numa batalha, perder emprego, ser julgada, foi quase um vidente querendo dizer que você não conseguiria, né? E olha aonde você chegou. Então, às vezes, é muito, assim, para mim, gratificante conhecer e estar em volta de mulheres que mostram que a gente é capaz de qualquer coisa, né? E a nossa proposta do podcast é também de trazer um letramento para as pessoas. A gente recebeu o professor Álvaro no episódio passado também, e muita gente falou, gente, eu aprendi muito. E eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu até fiz no começo do programa, antes da gente começar
assim, antigamente a gente falava que as pessoas eram portadoras de deficiência e hoje a gente fala que as pessoas, elas são pessoas com deficiência. Vocês poderiam explicar o que é o certo, como que eu devo me referir, até pra gente não errar? Acho que a gente tem que ter essa política de educar as pessoas pra gente mudar o mundo. O que foi decidido na Convenção da ONU pelas próprias pessoas com deficiência que participaram é que seria pessoa com deficiência, para mostrar que a pessoa vem antes da deficiência. Né? Então, o termo correto é esse, a gente não usa mais necessidades especiais, portador. Quando a gente fala de autismo, tem gente que fala pessoa com autismo, muitos autistas, ativistas preferem pessoa autista, mas também pode ser pessoa no espectro do autismo, enfim, aí você tem mais possibilidades. Mas portador é uma palavra que a gente pode abolir. O que acontece é que tem muita legislação nossa vigente ainda que constam esses termos. Então, causa essa confusão. A própria legislação educacional se refere ao público com deficiência ou altas habilidades como público-alvo da educação especial. Então, existe essa dificuldade, essa confusão por conta disso. Alguns termos da legislação se referem como especial, portador, mas o correto é pessoa com deficiência. Por quê? A pessoa não porta a deficiência. O que você porta? Você porta uma carteira, você porta uma bolsa, você porta um passaporte. A deficiência está em você. No caso dos nossos filhos e no nosso caso também, que fomos diagnosticadas tardiamente, a deficiência nos acompanha desde que a gente está no útero da nossa mãe. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é genético, ele é altamente herdável. Então, não existe uma pessoa que se torna autista. Existe uma pessoa que é autista desde sempre. Essa diferenciação. Mas, falando como advogada, falando como professora, como mãe, como mulher, muito mais do que errar um nome, que às vezes a pessoa se refere como portador de deficiência, mas num contexto geral ela não está sendo uma pessoa capacitista, ela não está sendo uma pessoa desrespeitosa. Então, muito mais importante do que acertar o termo são as suas atitudes, é o que precede, né? É o que você está fazendo. As barreiras atitudinais, elas são muito mais importantes da gente corrigir do que efetivamente um termo. Evidente que a gente não pode esquecer de ajustar, e ok, mas mais importante do que como se refere é o que você faz com relação a isso. Ambas foram diagnosticadas com autismo, certo? Eu queria entender um pouco sobre essa questão do diagnóstico do autismo de mulheres mais velhas, né? Como isso acontece, o que fez vocês chamarem a atenção para entenderem, eu tinha, ou eu fiz uma consulta, até para os nossos ouvintes também se atentarem. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa e não consegue descobrir, tem um conflito interno e não sabe o que é. Eu costumo dizer que todo mundo que é neurodivergente, que tem autismo, TDAH, qualquer outra condição, já sabe que é diferente desde pequenininho, né? Só que o problema é que quando você não sabe o que é essa diferença, você leva para o lado do defeito. Então, eu desde pequena eu sabia que eu não era como as outras pessoas, mas eu achava que eu era defeituosa, eu achava que eu era preguiçosa, que eu era burra, que eu era, enfim, que eu tinha problemas. A palavra mais certa é problema, que eu pensava. E por isso, principalmente as mulheres autistas, elas tendem a mascarar essas diferenças, né? Elas começam a copiar as coleguinhas, copiar o comportamento das coleguinhas, às vezes copia até o jeito de falar. A pessoa que eu copiava era a minha irmã mais velha, ela morre de rir quando eu falo isso. Eu achava que ela era super bem-sucedida socialmente, aí ela ri mais ainda. Mas a minha irmã sempre falou muito baixinho e eu era espalhafatosa, eu falava alto, eu ria alto e levava cotovelada, né? Então eu falava, preciso ser como a minha irmã. Eu tentava imitar e eu falhava miseravelmente. Então, essa coisa de você perceber que é diferente, que você tem dificuldade, você tentar copiar outra pessoa e você falhar, isso vai destruindo a sua autoestima ao longo do tempo. E aí chegou na adolescência, principalmente, os prejuízos começaram a vir. Eu desenvolvi transtorno alimentar. Eu tinha uma depressão muito severa que minha mãe chegou a notar naquela época, e naquela época não é igual hoje, que, né, muita gente faz terapia, naquela época era um estigma, assim, né? Aí eu lembro que minha mãe chegou a falar, se não parar com essa autoestima horrorosa, eu vou te levar na psicóloga. Como se fosse um castigo, né? Como se fosse uma pena, né? Eu me senti ameaçada naquele momento, sabe? Mas, enfim, passou o tempo, muitos prejuízos no mercado de trabalho, eu recebia muito feedback, assim, de que eu não conseguia tirar os projetos do papel, de que eu era desorganizada com as coisas
com os projetos maiores, que eu me perdia, e coisas muito atitudinais, do tipo, eu não conseguia fazer política interna, eu trabalhava em multinacional, pensa, né? Eu vim para São Paulo porque eu passei no trainee, que era o mais concorrido do Brasil na época. Eu lembro do meu chefe falar, você não pode almoçar só com quem você gosta. E eu perguntava, por quê? Porque tem pessoas que são importantes, você tem que fazer esse social... Mas eu não tenho assunto com essa pessoa, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Eu já tinha dificuldade de conversar com quem eu tinha assunto, imagina com quem eu não tinha assunto. E que eu era muito séria, emburrada, que as pessoas tinham medo de chegar perto de mim, e eu nunca me vi como uma pessoa séria, emburrada. Eu fui descobrir mais tarde, só que por observadores mais próximos, que quando eu fico sobrecarregada, a minha expressão facial realmente ela cai. Porque passo o dia inteiro fazendo mask, e na hora que está no meio da tarde, caiu o personagem, sabe? Quando o TEL, veio o diagnóstico do TEL, eu comecei a aprender mais sobre isso tudo, eu comecei a desconfiar que eu tinha TDAH, e, de fato, veio o diagnóstico de TDAH. E eu fiquei alguns anos falando, é o TDAH. Isso tudo que eu sempre senti era por causa do TDAH. Até que, em 2022, eu fiquei bem mais próxima de Vanessa e outras mulheres autistas, por causa de um protesto que a gente foi fazer em Brasília, na frente do STJ, que a gente se acorrentou lá, por causa do rol taxativo. E aí, de tanto a gente viajar juntas, elas começaram a me provocar. Andréia, isso não é só TDAH, não. Você vai sempre no mesmo restaurante, você quer ficar no mesmo hotel, você quer sentar no mesmo lugar, você quer comer a mesma coisa. Enfim, você tem coisas aí. Você tem dificuldade de comunicação, coisas sutis, mas tem... E aí, eu esperei passar a eleição, porque eu não queria ninguém falando que eu estava usando isso né? Aí, depois de eleita já, eu fiz a minha avaliação, que demorou uns 6 meses, e veio o diagnóstico. E o relatório foi muito revelador, porque foram mais de 11 consultas com a psicóloga. Ela entrevistou meus pais, entrevistou amiga, entrevistou meu marido. Então, vem detalhes que eu nunca tinha reparado. Ela falou, por exemplo, que as minhas expressões faciais não acompanham, às vezes, o assunto que eu estou falando. Ou é uma coisa muito comum em autista, que é você rir quando você devia estar sério e você está sério quando você devia rir. Né? E expressão facial também é comunicação social. Então, foi muito revelador, eu demorei um tempão para digerir, mas hoje eu vejo que faz total sentido e me ajudou a entender o meu passado e até me perdoar por muitas coisas do passado. Né? É como se você desse um abraço, como se eu, adulta, desse um abraço na Andréia criancinha, sabe? É bem por aí. É como se você entendesse o que aconteceu na sua vida inteira. Exatamente. Faz sentido agora algumas coisas de infância, de adolescente? Sim, e faz sentido até minha própria família, porque hoje em dia eu vejo tanto de gente ali, neurodivergente sem diagnóstico, então eu olho com mais compaixão para minha própria família, sabe? Acho que no passado a gente não dava tanta atenção, então, né? Era sempre assim, ele é diferente, ele tem um problema, né? Chato, esquisito, ele é esquisito. Uhum. E hoje em dia eu também percebo que muitas pessoas acabam tendo um diagnóstico tardio, e isso é o que você falou, assim, eu abraço a criança que eu tinha porque você consegue entender o que estava acontecendo naquele momento. Exatamente. Eu fui uma criança que falou muito cedo, aos 6 meses eu já falava, e com 1 ano eu falava frases completas e não com aqueles erros que bebês costumam cometer. E aí eu comecei a corrigir os bebês que estavam perto de mim, e minha mãe começou a ficar uma coisa chata, porque a gente ia para algum lugar, e eu falava, mãe, por que essa criança está falando amarelo? E aí minha mãe começou a ficar um pouco constrangida, ela precisou parar de me levar nos lugares. Olha só. Eu fui diagnosticada como um bebê com anorexia. Nem existe isso, mas como eu tinha um transtorno alimentar muito severo, uma seletividade muito severa, nenhum médico sabia o que era, porque eu simplesmente me recusava a comer. Muitas situações em que eu era muito inadequada, então a gente estava no almoço de família, a minha mãe é bióloga, a gente sempre conversou sobre educação sexual em casa, dentro da nossa idade, então eu nunca acreditei em cegonha, nada disso. E aí, quando a minha mãe engravidou da minha irmã mais nova, minha avó falou assim, você viu que a cegonha vai trazer um bebê para sua mãe? E eu falei, não, vó, minha mãe transou com meu pai, e ela vai ter um bebê, porque os casais transam, e a senhora devia saber, porque a senhora transou 5 vezes. E eu acabei com o almoço de família. Mas isso acontecia com muita frequência, de eu falar coisas inapropriadas em lugares inapropriados. Eu fui uma adolescente que Nós sofreu... somos as crianças que crescem levando cotovelada. Isso. Eu fui uma criança Beliscão. que sofreu muito bullying na escola. Eu fui a criança que, às vezes, os amigos da minha mãe chegavam e falavam assim, se você não melhorar, ninguém nunca vai casar com você. Você é muito chata. Você parece uma idosa. Você é inapropriada. E o que acontece? Na adolescência, a gente acaba escolhendo
um grupo de meninas que você vê que vai dando mais certo, que tem mais sucesso e começa a copiar essas meninas. Então, na minha adolescência, eu tinha um cabelo loiro, platinado, liso, comprido. Apesar de meu cabelo não ser assim. Porque eu achava que eu tinha que estar naquela skin. E eu desenvolvi bulimia. Por conta do transtorno alimentar, eu achava que eu tinha que estar sempre magra. Eu achava que eu tinha que ter um padrão. A vida toda tratada como ansiosa, como depressiva, como histérica mesmo, né? Tomando muitos remédios. Quando veio o diagnóstico dos meninos, eu comecei a ver mulheres autistas falando, adultas, e eu me identificava muito. E aí eu fui fazer avaliação, foram 8 meses de avaliação, mais ou menos. E também conversa com mãe, conversa com marido, conversa com amigo. E aí quando veio o meu diagnóstico de TDAH, autismo e altas habilidades, e a minha maior alta habilidade, assim, a parte que eu tenho mais sucesso, é a parte de comunicação verbal. Então, isso mascara demais os sintomas mais clássicos de autismo, né? Que em meninas é completamente diferente de em meninos. Eu me lembro que nessa época eu tomava 6 ou 7 remédios. Entre antidepressivo, ansiolítico, remédio para compulsão alimentar. Eu tomava muitos remédios. Aí, nesse dia, a gente ajustou toda a minha vida para um remédio, exercício físico, psicoterapia, que é fundamental para quem tem TDAH, né? E agora que eu tive que voltar a tomar antidepressivo, então hoje eu tomo 2, eu tomo o psicoestimulante para o TDAH e o antidepressivo, mas é uma qualidade de vida que você ganha, imagina, de 8 medicações que não faziam efeito, porque tratavam sintomas e não a questão em si, para um plano singular terapêutico, em que são tratadas as minhas questões. E eu posso ter ferramentas para seguir adiante, sem contar que é exatamente o que o André falou. É como se eu hoje fosse adulta que eu criança precisasse. Então, é como se eu hoje adulta voltasse e falasse, tá tudo bem, a gente vai conseguir. Nós vamos passar por isso e vai ficar tudo bem. Não é sobre ter um rótulo. As pessoas são muito desinformadas. Elas falam, todo mundo quer ter um diagnóstico, um rótulo. Não é sobre isso. É sobre você dar nome as coisas, é sobre autoconhecimento, é sobre entender os seus limites, é sobre você ter mais qualidade de vida. Então, é muito libertador, mas também é muito desafiador. É que eu acho que quando nomina a gente consegue materializar, né? Isso, a gente consegue exatamente. ver. E nessa trajetória toda, como que ficam os homens? Porque agora eu falo por mim, né? Sou um homem, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Em todos os, não vou dizer que em todos, mas em quase todos os espaços, né, de militância, tá, de pessoas com deficiência, de autismo, na grande maioria das vezes, quem está puxando esse debate, que realmente é vanguarda na discussão, são mulheres, como aqui na mesa, né? Então, nessa trajetória toda, a participação deles, não só na busca por essa descoberta, que às vezes eu vejo que a mulher é muito mais instigante em saber as questões que a permeiam. Como que é essa participação, André? Até por você. No entorno tem do mandato, das pautas, homens que militam? Olha, são as mulheres que militam, porque o cuidado é um trabalho feminino no Brasil, né? E em geral no mundo. Ele é determinado como se fosse um trabalho da mulher. Todos nós somos socializados entendendo que o trabalho de cuidar é da mulher e que é um dom natural, porque vem do amor e do instinto maternal, aquela que é muito confortável, né? Para a sociedade se manter do jeito que está. A mulher fica cuidando e o homem vai crescendo na carreira. Eu sou uma exceção, e Vanessa também nesse aspecto. Vanessa já vai explicar como que funciona na casa dela, mas o meu marido, ele é muito parceiro, ele é um grande companheiro. O que não acontece em 80% dos casos, quase, de famílias de crianças com deficiência, doenças raras, porque os maridos vão embora, né? Então, a gente está falando de uma massa gigantesca de mães solo que não conseguem se manter no mercado de trabalho porque viram as únicas cuidadoras. Como é que ela vai ficar no trabalho se a criança está 1 hora na escola e a escola liga, olha, o seu filho entrou em crise, vem buscar, né? Não tem a menor condição. Então, é muito raro a gente ver pais militando. Existem, sim, alguns, né? Mas o que a gente vê, as grandes mudanças que vêm pelas mãos das mães. Esse protesto que a gente fez mesmo na frente do STJ, que a gente se acorrentou, quando decidiram que o rol da ANS era taxativo, era uma massa gigantesca de mães atípicas do país inteiro, né? E mulheres com deficiência.
Então, muitas mudanças vêm por essa mobilização e eu fico muito feliz de ver que as mulheres estão acordando, né? Eu tenho trazido muito essa discussão do trabalho, do cuidado, como um trabalho que precisa ser remunerado. Eu tenho um projeto de lei nesse sentido, porque é muito comum no nosso meio as mães acabarem recebendo o BPC do filho, né? Porque não conseguem ficar no mercado de trabalho, cuidam a vida inteira daquele filho com deficiência. Em algum momento ele morre antes dela, ela está idosa, fora do mercado de trabalho há 40 anos, e o BPC não fica com ela, porque era do filho. Então elas vão para a rua, tem muita mãe indo para a rua, da amargura, depois de anos cuidando de alguém sem a ajuda do Estado, né? Então isso tudo é muito injusto. Então fiz um resumão da coisa aí, mas a minha história não é como a da maioria das mulheres, mas é por isso que é muito comum a gente ver mais mulheres do que homens nesse trabalho do ativismo. Independente disso, né, de ser mais comum ter mulheres do que homens, eu entendo também que é um fator geracional. E talvez sejamos a primeira geração que efetivamente as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho e tenham algum tipo de sucesso, muitas aspas aqui no sucesso, né, que o sucesso é relativo para cada pessoa, mas que tenham algum tipo de notoriedade, que sejam de alguma forma notadas mesmo. E mesmo assim, mesmo nessa perspectiva em que a gente tem inserção no mercado de trabalho, etc. e tudo mais, nós ainda não temos igualdade de gênero, né? Então, é uma questão geracional, como a Andrea falou, é uma questão sociológica de papéis que as pessoas ocupam, mas independente disso, não impede que pais, homens, de maneira geral, ocupem esses espaços também. Não é proibido. Ninguém pôs uma cerquinha, você não pode se manifestar. O problema é a motivação. A minha motivação, a motivação da Andrea e de tantas outras mães, ela não é engajamento, ela não é prospecção de clientes, e tudo bem se for cada um com sua questão. A minha motivação tem nome e sobrenome, Bernardo, Benício, Lucas. Então, se eu ganhar dinheiro, se eu não ganhar dinheiro, se eu for contratada para 70 palestras, se eu tiver 300 clientes, se for um dia bom, se for um dia ruim, eu acordo e durmo militando em favor dos meus filhos. Essa é a questão. O meu motivo não é simplesmente ser uma aliada da causa. O meu motivo é a minha vida. A minha maternidade precede qualquer questão profissional que me envolva. Eu posso ter 30 pós-graduações, eu posso ter 200 graduações. Eu posso ser a rainha da conga de Harvard. Nada, eu não teria nada disso se não fossem os meus filhos. Nada. A gente não aprende direito da pessoa com deficiência na faculdade. Não existe essa matéria. Direitos humanos, a gente vê muito ali, assim, é uma matéria letiva, você não precisa fazer, não cai na OAB, porque na minha época não caía, não sei se cai hoje. Na minha época também. Já deixando claro, se eu estiver falando uma bobagem, quando eu prestei exame, não caía. Em nenhum momento eu me formei uma advogada que queria lutar pelos direitos humanos e os direitos das pessoas com deficiência. É hipocrisia da minha parte dizer isso. Em nenhum momento eu sonhei em ser deputada quando eu era criança. O que me trouxe neste lugar foi a minha maternidade. É por isso que eu honro a minha maternidade. Eu sempre falarei sobre isso. Então, muito provavelmente, a gente não vê muitos pais, ou homens, de maneira geral, porque talvez não seja a motivação deles, não seja, e não que não seja porque são pessoas ruins, mas porque eles foram criados para que essa não fosse. Sim. Não expresse sentimentos, não fale sobre isso, seja o provedor da sua casa, etc, etc. E hoje, na nossa constituição familiar, Gustavo ficou de home office muitos anos, por conta da pandemia, enfim, todas as coisas. Chegou um momento em que eu estava numa crescente na minha carreira, em que a gente parou para pensar em quanto custaria uma rede de apoio paga em casa para os meninos, porque são trigêmeos autistas, então a gente é uma rotina muito exaustiva, morando em São Paulo, que tudo é longe, tudo é uma questão. E de uma maneira muito madura e com muita confiança, porque não dá para você fazer isso se você não confiar muito no seu parceiro. A gente decidiu que o Gustavo assumiria os cuidados
e desaceleraria a carreira dele para eu ir. Então, independente, se não é porque ele é homem, eu sou mulher, poderia ser ao contrário. Se fosse ao contrário, a gente teria tido a mesma decisão. Mas é sobre você confiar na pessoa que você escolheu para dividir a sua jornada. E ontem mesmo a gente postou um vídeo do resumo da semana, que a gente sempre faz essa postagem, para contar tudo que a gente fez pelo gabinete, os projetos de lei, as palestras, fazer uma prestação de contas para a população. E a gente ficou 7 minutos no vídeo falando, estivemos em tal lugar, visitamos tal escola, fomos em tal hospital, prestando contas mesmo. E o primeiro comentário que fizeram foi: aonde estão, com quem ficam os filhos da Vanessa? São muitas horas São muitas viajando. horas viajando. Não teria essa cobrança do pai, né? Jamais. E aí, a primeira reação que eu tive foi responder: estão no pet shop. Porque eu falei assim, eu preciso dar essa resposta porque a gente tem que devolver o desconforto, né? A gente tá no momento Claro. que tem que devolver o desconforto. Aí meu marido, uma pessoa evoluída espiritualmente, foi lá e falou: boa noite, tudo bem? Eu sou o pai, estão comigo. Eu acordo cedo, eu troco, eu levo pra escola, eu levo pra terapia, eu espero na terapia, eu trago de volta pra casa, eu dou jantar, eu dou banho, eu ponho pra dormir. E o Lucas teve febre a madrugada inteira, então o Gustavo está acordado a madrugada toda cuidando do Lucas que está com febre. E a vida pública traz um pouco isso, né? Você tem que dar algumas Eu tenho explicações, que às dar vezes, uma de foro íntimo, né? uma satisfação assim que ninguém pergunta, por exemplo, o doutor também posta eventualmente que está em algum lugar, alguém pergunta: o Caetano está onde, doutor? Não, raramente. Raramente. Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe. E com o podcast eu sempre recebi assim, mas o que você vai fazer quando ele nascer? Eu vou, não sei, vou dar um potinho de ração, um potinho de água, fecho a porta, tá tudo bem. Depois, quando eu voltar, eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Mas eu enxergo, particularmente, é uma opinião pessoal, que a questão das políticas públicas, elas também impactam muito nisso, na questão do homem ser mais participativo ou não. Eu vi que recentemente está tramitando um projeto de lei, que são até 2, inclusive, para aumentar o prazo da licença paternidade, né, para 30 dias. Também é pouco. A deputada chegou e falou: você não está com cara de puérpera. O meu marido, assim... É porque eu fiquei um lixo. O meu marido, Você não tá gente, nessa. ele conseguiu, pela empresa dele foram 20 dias, ele tirou mais 10 dias. Então, assim, os meus primeiros 30 dias, eu tive ele do meu lado e eu assim, eu chorava agradecendo, porque eu falei assim, se eu estivesse sozinha, Como seria? eu teria me matado. Faz muita Eu com diferença. certeza teria me matado. Tranquilamente. E eu acho que é por isso, assim, que mulheres adoecem, a gente fala tanto do estado corporal, porque realmente é enlouquecedora. A gente se você não tem esse apoio, você realmente surta. Sim. E eu até, indo nesse gancho, eu queria fazer uma pergunta para a deputada, assim, a deputada tem uma atuação muito ativa, né, em prol das pessoas com deficiência na Alesp. E quais são os projetos de lei que você tem em pauta? O que você enxerga de mudança? O que já foi aprovado? O que foi graças à conquista de vocês duas, que eu vejo que vocês são uma equipe, assim, Sim, muito ligadas. somos. Eu posso aproveitar só até esse gancho da pergunta, que aí acho que responde de uma vez. Nós somos criados a ser assim. Inclusive, as leis são produzidas para isso. Sim. Elas são produzidas para manter A mulher as em casa. mulheres nessa condição de cuidado. Então, desde pequena, tá aqui a bonequinha, tá aqui o carrinho. Então, olha, se Sim. empodere, você cuide. Então, acho que os Estatuto homens da acabam... mulher casada. A gente Exato. Exatamente. Da E mulher o casada. conjunto de leis também é para isso, né? Então eu tenho 4 meses, que para mim é extremamente irrisório, você não Não cuida faz. de ninguém, para Não. mulher, né, e para o homem muito menos. Então, né, os nossos legisladores na história já construíram esse sistema e estruturam assim. E nós temos algumas experiências a nível mundial de alguns países onde nós temos uma outra realidade. São 2 anos. Um ano pro pai e um ano pra mãe. Que e a tem família- que tirar. exato. E os dois têm que tirar. E isso cria, eu acho que, outra sociedade, porque Sim, a relação sem do dúvida. pai e a relação da mãe na construção Sem de um dúvida. novo modelo de família, Sem dúvida. né, que eu acho que é o que eu acredito, Sim. né? Então, dentro disso, além do que tem que a senhora tem feito, qual a perspectiva enquanto Brasil, imaginando a forma como nós somos colonizados, da gente avançar um pouco nessas políticas Perspectiva é que o meteoro nesse salve sentido? a gente. Eu acho que é isso. Eu ia entrar nesse assunto porque eu acredito, pelo que eu já vi, que sim, a legislação ela foi feita para refletir aquela cultura daquele momento, porém a legislação também pode mudar a cultura, né?
Foi assim com o cinto de segurança, por exemplo. Ninguém usava. E quando veio a legislação forçando você colocar, hoje em dia todo mundo coloca de forma automática. Eu morei na Suécia por 2 anos, na Inglaterra por 1 ano, na Suécia por 2 anos. Na Suécia eu fiquei muito impressionada porque foi o primeiro parlamento que eu entrei que era meio a meio. Metade homem, metade mulher. Organicamente, sem cota. Em algum momento eles tiveram cota, né? Sim. E lá tem mais de 1 ano de licença parental. Sendo que os homens são forçados a tirar pelo menos 3 meses. Para não falar, você e minha esposa ficar aí com esse mais de 1 ano. Né? Eles são forçados a tirar pelo menos 3 meses. Como que isso impactou na cultura lá? Primeiro que ninguém demite mulher porque a mulher vai engravidar, porque o homem também vai tirar a licença, né? De pelo menos 3 meses. Segundo, que eu nunca na minha vida andei em um lugar e vi tanto homem empurrando carrinho de bebê. Era uma coisa que chegava a ser 50% assim na rua. Homem empurrando carrinho, mulher empurrando carrinho. E a situação que eu vi lá que mais me chocou, entre aspas, que infelizmente eu não tinha como tirar uma foto, porque ia ficar na cara que eu estava tirando uma foto, mas eu estava saindo do Pilates e eu passei na esquina de um café e tinha uma mesinha na esquina, 3 caras, cada um com seu café e cada um com seu carrinho de bebê. Eu fiquei embasbacada com aquilo e pensando, meu Deus, quando é que eu veria uma cena dessa no Brasil? Né, eu acho que tem várias questões aqui. A gente tem também a questão de ser um país muito católico e agora muito, né, o pentecostal, e tem essa tradição patriarcal nessas religiões também, que isso também influencia a gente manter a legislação do jeito que está. Eu acho que a gente pode conseguir pequenos avanços. Está sendo discutido no nível federal uma ampliação para 1 mês de licença paternidade, o que já é alguma coisa perto de 1 semana, né? E o meu marido não teve nem 1 semana, porque ele tinha mudado de emprego e o chefe novo dele ignorou completamente o fato de que o bebê tinha acabado de nascer. Aqui a gente vai a pequenos passinhos, assim, né? Porque na Suécia não tem essa influência religiosa que a gente tem também no nosso país. Mas eu sempre falo para as pessoas que a gente não vai ter mudanças concretas se as pessoas não entenderem bem a importância do voto. As pessoas votam por obrigação, as pessoas pegam um santinho no chão e votam, ou liga para um parente e falam, em quem que você vai votar? Passa aí o número, e vota em qualquer pessoa. Enquanto a gente tiver esse tipo de comportamento com o voto, a gente não pode exigir mudanças ou a gente não pode exigir melhorias. Né? Gente, a gente ainda tem compra de voto no nosso estado. Sim. É coisa muito comum compra de voto. Ou o cara dá um botijão de gás e ganha o voto. Então, assim, a gente ainda tem que evoluir muito na conscientização política da população para que a gente tenha, de fato, mudanças efetivas. Essa questão da gente não se importar com o voto, ela é intimamente ligada com o quanto que aquela população precisa efetivamente das políticas públicas. Quanto menos você precisa da política pública que o Estado te fornece, quanto menos você depende do Estado para acessar direitos sociais, quanto mais você usa a iniciativa privada para os direitos sociais, menos importância você dá para quem está no comando. Porque você sabe que, de qualquer maneira, você vai cair de pé. E sendo assim, brutalmente honesta, um empresário que não é rico, porque as pessoas não entendem o que é ser rico, né? As pessoas acham que ser rico é ter um dinheiro no fim do mês. Ser rico é não precisar trabalhar e o dinheiro trabalhar para você. Então, se você é um empresário que precisa todo mês estar lá à frente da sua empresa, organizar as coisas, etc., você não é rico, você é só um empresário, ponto. Um empresário, uma pessoa que tem uma condição de vida um pouco melhor, que tem plano de saúde, que a gente chama de padrão ouro, né? Que é um plano de saúde que tem um reembolso integral, que livre escolha, não tem ninguém com deficiência na família, não precisa se preocupar vai pagar o aluguel esse mês, vai pagar a conta de água, tem bens, tem posses, tem uma família margarina. Para ele não faz diferença se vai estender a licença paternidade, se a licença maternidade é tanto, se tem apoio para cuidador de pessoa com deficiência, se tem apoio para a comunidade quilombola de povos originários, porque essa água não bate na bunda dele. Então, ele não usa as políticas públicas do Estado. Se ele não usa as políticas públicas do Estado, ele não entende a importância do voto dele. Ele não entende que quando ele não gosta de política, quem gosta vai fazer por ele. Esse é o ponto. Quando ele não usa e ele não se importa, quem se importa e precisa vai fazer por ele também. Esta é a questão. E talvez a grande diferença na Suécia é que a Suécia, de fato, é um país em que todos os cidadãos acessam direitos sociais através do Estado.
por mais que a carga de imposto seja alta, várias questões que a gente pode ficar conversando horas sobre isso, 60% é de imposto. um país em que os direitos sociais são acessados através do Estado. Então, para o empresário, para o gari, para a pessoa que limpa a casa, para a pessoa que é TI, para o advogado, para o médico, para o prefeito, para o presidente da república, para o parlamento, todo mundo vai usar o sistema de saúde. Todo mundo vai usar aquela escola. Esse é o ponto. O problema não é o imposto, né? O problema é como se gasta ele for bem empregado, estamos tranquilos. Mas eu posso fazer uma provocação? Posso, doutora Júlia? Tô até com medo. Eu acho que é o inverso. O raciocínio é o inverso. Só para reflexão. Nós temos uma maioria no Brasil que são de pessoas pobres e trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Uma minoria detém o poder econômico. Sim. Né? E eu acho que a falta de envolvimento de saber quem vai votar vem de um raciocínio que esses detentores do poder imprimem de que político é tudo igual. Exato. E aí quem usa as políticas públicas, que é uma parte significativa da população brasileira, seja de acesso à educação, saúde, seja de sobrevivência como Bolsa Família, etc., os BPCs, que são a maioria, eles são... recebem uma enxurrada de informação que é tudo igual. Então, esses votam, né? Infelizmente, acabam não ter tanta reflexão no voto. Agora, quem não detém, ou melhor, quem não usa as políticas públicas, esses sabem muito bem o que eles querem, escolhem os seus representantes, e que é a maioria dentro do parlamento, ou da própria Assembleia, ou da Câmara Federal. Exato. Né? Então, é só... essa provocação de se não seria o inverso. Eu entendo que se a gente estiver falando de poder econômico, de pessoas que de fato detêm dinheiro. Agora, se eu estou falando do cara que tem uma empresa de 200 funcionários, não é essa pessoa que detém o dinheiro. Ele está junto com os pobres, sendo levado a votar em pessoas que ele admira, dizem que vão votar. E aí isso vem também de como o sistema educacional brasileiro é estruturado. Sim. No Brasil, quem tem acesso a uma educação que faz pensar, uma educação que dá autonomia para a pessoa pensar e tirar suas próprias conclusões e livre liberdade de expressão, é quem tem dinheiro para pagar uma educação. As outras pessoas são criadas para ser CLT. Eu ia falar exatamente isso, porque na minha concepção é tudo voltado para a parte educacional. Um sistema educacional que cria as pessoas para serem CLT, para chegarem a precarização da educação pública. Não questionarem. Eu não estou questionando quem é CLT, fui CLT anos, mas nós somos criados para escola, curso técnico ou faculdade, conseguir um emprego, sustentar a minha família. Exato. A gente não é criado para... E se eu quiser fazer um mestrado, um doutorado, que também são etapas de ensino absolutamente elitizadas. Exato. No Brasil, para você fazer um mestrado, doutorado em universidades públicas, ou até nas particulares que você tem que pagar, você tem que ter dedicação integral. Imagina você com o Luca, vai sair às 8 da manhã e voltar às 18 para ficar fazendo o estudo, enfim, a parte acadêmica. E a gente volta também na questão, porque esperam de mim que eu esteja em casa, que eu faça a janta, que a criança esteja limpa. Esses espaços, nos lugares onde estão sendo discutidas políticas públicas e onde está sendo discutido como se desenvolve a educação, são homens brancos, classe média, cisgênero, eventualmente que não têm deficiência ou não estão com essas pessoas com deficiência, não têm filhos. E eles estão discutindo como a minha vida vai ser. Exato. Eu acho que são várias questões aí. Tem alguns estudos sociológicos sobre como que a classe média no Brasil se identifica com a elite e não com a classe trabalhadora, né? Então, quando você fala taxação de grandes fortunas, a classe média acho que vai tirar o carro, o HB20 parcelado em 20 vezes, que vão invadir o apartamento dela, o MTST, e vai colocar a gente morando lá dentro, porque tem um quarto sobrando. É isso. A classe média do Brasil é assim. Você subir um pouquinho, você despreza quem está embaixo. Isso é um clássico. Outra coisa é esse projeto de precarização da educação, que já vem de muitos anos, porque, se a gente for pensar, tem uma separação muito clara entre quem vai para a escola pública e quem vai para a escola particular aqui. Quem consegue fazer um curso superior e tudo, e quem vira mão de obra barata a ser explorada. Né? E do jeito que a educação pública continua a ser sucateada, a gente está continuando esse projeto de ter uma massa gigantesca de mão de obra precarizada que aceita ganhar pouco, ao contrário de um país, por exemplo, como a Suécia, que, enfim, lá a educação é gratuita da creche até a universidade. Educação de qualidade, porque é 60% de imposto. Então, a pessoa ela vai ser babá ou ela vai ser jardineiro
Se ela gostar daquilo. E aí ela vai botar o preço que ela quer naquele E trabalho. ela receberá Aí eu isso. adoro quando eu tava lá e as pessoas falam, esse povo cobra uma fortuna para fazer faxina, tá se achando. Não tá se achando, meu amor. Aqui tem poucas pessoas que fazem faxina, porque quem está fazendo faxina optou por fazer faxina. E não foi fazer faxina porque foi o que sobrou para ela porque teve baixa escolaridade. E ela se valoriza. Então, valoriza. ela bota o preço É. que ela quiser. Se você não quiser pagar, você Vai limpar você a sua vai casa. limpar a sua privada. Sim. E fim. Exato. Né? É totalmente diferente Que é você como deveria optar por fazer faxina, sendo que você tinha a opção de ser médico, advogado, que você optou. Você bota o preço que você quiser. E aqui não tive como estudar, porque eu tinha que trabalhar desde cedo para sustentar a minha casa, e o que sobrou para mim foi isso. É. Né? É uma Exatamente. diferença gigantesca. E também entender que em países como a Suécia, esses serviços, que são serviços que, em tese, não exigem qualificação, eles não são menos. Não é feio você ser jardineiro. Não é feio você ser pedreiro. Até porque a diferença salarial entre um jardineiro e um médico lá não é tão grande assim, não. Não é assim, eu tenho vergonha de falar, mas eu falo, a mãe da fulana vende doce, a mãe da cicrana é merendeira. Esse é o ponto. Nenhum trabalho é menos do que o outro. Porque existe algum tipo de paridade social por conta de efetivamente investir os impostos em direitos sociais igualitários. Esse é o ponto. Aqui a gente tem muita... Eu percebo muito isso, percebi muito isso morando fora. Que o Brasil, a nossa cultura tem essa mentalidade de casa grande senzala ainda. Né? Nós somos o último país a abolir de vez a escravidão e... Abolir. Persiste essa mentalidade escravocrata. Então, eu percebia muitos brasileiros lá no exterior incomodados justamente com essa paridade, de como assim o jardineiro vai esquiar nas férias dele. E as pessoas Sair do Brasil para fugir disso, né? Eu essa tô coisa de que aqui encontrando tem os lugares exclusivos, Os de só aeroportos pessoas estão como virando eu, rodoviárias. brancas, vão e etc. Não, lá não tem muito dessa, não. Não tem de você ser especial, você ser diferente. Então, isso incomoda e isso choca muito quem está acostumado com essa mentalidade que a gente tem aqui, né? Eu queria aproveitar o gancho do que a gente estava falando um pouco sobre educação. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu queria muito ouvir de vocês. Mas a gente fala muito em educação e vocês estavam comentando da questão dos filhos, né? Vocês entendem que as escolas e mercado de trabalho, eles estão aptos a fazer a inclusão das crianças com autismo? Não, de forma alguma. Eu faço já dando risada, tá? E eu vou te falar que, assim, me irrita muito o papo Criança nenhuma, de tá? Nenhuma não escola estamos tá preparados, com mas, criança. assim, não estamos preparados por quê? Se já tem 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Brenispiana é de 2012. Por quê? Porque não querem. Porque precisa botar dinheiro. Vamos ser pragmáticos. isso. Né? Inclusão não se faz só com boa vontade. Isso é o primeiro passo, porque realmente a gente sabe que tem muita barreira atitudinal. Mas mesmo que você derrubar a barreira atitudinal, você precisa botar dinheiro para construir mais escola, contratar mais professor para que as salas não fiquem lotadas, dar uma formação para os professores para poder saber métodos diferentes de ensinar, contratar acompanhantes especializados para as Melhorar o crianças salário dos professores. Isso tudo exige dinheiro. Então, não se faz porque não se quer colocar dinheiro. Isso. E isso é assim, todas as políticas públicas para pessoas Exato. com deficiência. Não se faz porque não quer colocar no orçamento. O resumo, no fim do dia, e isso é a conclusão que eu cheguei com 2 anos de mandato, é orçamento. Não querem botar dinheiro. Querem botar fitinha azul no perfil, no mês do autismo, fazer festa, tirar foto com a criança com síndrome de Down, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, todo mundo faz videozinho, eu apoio, não sei o quê, mas na hora de botar no orçamento, eu fico lá sozinha, balançando a bandeirinha assim, ó, no fim do ano, e não vem um santo de um deputado ou deputada me ajudar a conseguir botar essas emendas no orçamento. Então, essa é a dificuldade. Ô, deputada, então, imaginar para a educação de São Paulo, né? Com o perfil do próprio secretário de Educação e na minha avaliação, com um investimento precário na educação e agora ainda com outras demandas que são mais importantes à primeira vista, como escola cívico-militar e etc. E Para também isso tem dinheiro. e que vai girar Importante dinheiro, pra né? Às quem? vezes as É um pessoas não modelo mais imaginam. caro, que não é mais efetivo, mas para Exatamente. isso tem dinheiro. E vamos colocar dentro das escolas militares aposentados, que enfim... Mas, Que já e pensar recebem nessa tudo. falta de investimento e dessa política implementada pelo secretário de Educação. E pensar que em cada 36 crianças hoje são diagnosticadas... 31. Meu dado está Nos Estados defasado. Unidos, sim. Isso em autismo, tá? Tem o resto. Em tem autismo. todo o E resto. para síndrome de Down, 1 a cada 700. Então, em resumo, nós vamos ter aí
né? É uma ampliação imensa desse diagnóstico, de pessoas diagnosticadas, que o Estado vai ter que dar conta. E dentro dessa realidade da Secretaria de Educação, como que vai ficar o sistema no próximo período? A gente, no Brasil, na política, uma coisa que eu percebo é que só se sabe apagar incêndio, não se sabe planejar a médio e longo prazo. Né, a gente está com... Assim, são várias questões, gente. A gente não, lá no gabinete, a gente fica igual doido, correndo atrás do próprio rabo, às vezes, porque, assim, quando a gente está falando de deficiência, vamos falar de autismo especificamente, é um tripé, né? Saúde, educação e família. Então, a família tem que receber um treinamento para entender o que é o autismo, como que pode mudar a própria arquitetura da casa, o jeito que lida com aquela criança, para que você possa prevenir um pouquinho aquela cadeia de prejuízos que vem. Saúde, tem que ter intervenção, diagnóstico precoce, intervenção precoce intensiva, para que aquela criança adquira as habilidades básicas, para que ela possa começar a aprender de uma forma mais eficiente, tudo. Só que o que a gente tem aqui é que nada funciona direito. Não tem o diagnóstico precoce, não tem intervenção precoce. A família não recebe nenhuma instrução, aí vai para a internet, escuta que o alvejante pode curar o autismo, dá o alvejante para a criança. Aí chega a criança de 7 anos na escola... uma sala lotada com mais de 30 alunos, umas 5 crianças com deficiência, uma professora que nunca recebeu uma formação a respeito. Criança, às vezes, que não tem nem linguagem, porque o autista, quando não recebeu nenhum tipo de intervenção, se ele é um autista nível 3 de suporte, Pode não conseguir se comunicar. ele não sabe imitar. Não é nem sobre comunicação, é linguagem. É Por linguagem, exemplo, ele não entende. Sabe por quê? Se você que falar, não abre segue aqui a comandos porta, verbais. não abre. É aquele que anda de um lado para o outro, você fala com ele, parece que ele não está nem te ouvindo, é porque ele não entende o que você está falando. Por exemplo, os meninos dos meus filhos, Né? eles são nível 3 de suporte, são considerados assim. Mas os 3 têm linguagem. Então, Entendi. quando eu converso com eles, eu falo, filho, a Andréia convive com eles também, a gente fala, gente, agora a gente vai embora, todo mundo pega o sapato. Cada um vai, pega seu sapato, se troca, pega sua mochila e vamos. Isso não é sobre falar. É sobre Isso é entender. entender. O Theo não tinha. Como o Paulo O Theo, Freire com dizia 2 da anos, linguagem, né? O Theo, com linguagem, 2 anos, criança sem linguagem. ele andava de um lado para o outro como se ele não estivesse entendendo, ouvindo nada que ninguém estava falando, porque ele não tinha adquirido linguagem. Porque ele não olhava, portanto, ele não ouviu a boca mexendo, não aprendeu o que significa as coisas e não adquiriu linguagem. Com a terapia, ele foi adquirindo. A gente viu isso com o Theo esses dias. A Andréia virou e falou, vou fazer um teste, vamos ver se dá, que a gente estava atrasado para sair. Filho, vai lá em cima, abre sua gaveta, pega a meia, traz aqui pra mamãe pra gente ir pra caminhada. Subiu, pegou Ele a foi, meia. apesar não sei dele o não quê. falar. Ele- Mas isso foi terapia. E adquirir linguagem. Aí você imagina a intervenção. criança que chega na escola sem ter adquirido nem linguagem. A gente quer o quê que a professora faça? Milagre? Milagre. E aí tem uma outra questão que é, você vai viver isso em breve. A gente precisa, em algum momento, conversar sobre como a educação infantil é muito mais importante do que o ensino fundamental e o superior, e no Brasil a gente não dá bola para isso. A gente precisaria ter mais anos de educação infantil, mais anos de atenção à infância, de fato, de desenvolver os soft skills das crianças. Então, assim, as crianças estarem mais tempo juntas em salas menores, menos preocupadas em aprender conteúdo e mais preocupada em as habilidades que elas adquirem ali até os 7, 8 anos e depois a gente pensar nas outras coisas. E não só crianças atípicas, toda criança se beneficia muito quando ela tem mais tempo de educação infantil, porque ela tem mais tempo para estar entre os pares, ela tem mais tempo para desenvolver autonomia. Regulação emocional. Regulação Um emocional. monte de coisa que é importante. Sempre imagina você sair de no último pré, que é G5, que chama hoje, né? Você sai do G5 numa sala em que são 12 crianças, isso falando de escola particular, tá? Não tô nem chegando na... Tem 12 crianças, elas sentam na mesa redonda todas juntas, tem uma pro e uma auxiliar, a rotininha delas é sobre cada uma bota sua mochilinha, pega seu lanchinho, etc, etc, faz as atividades durante o dia, vira uma chave, no ano que vem ela vai ter um caderno, uma apostila, ela vai ter que sentar e ficar olhando para a cara de uma professora. Gente, Como se fosse um interruptor, né? a criança não existe essa, não tem como. A gente entrevistou uma professora e ela fez uma reflexão que também eu não tinha parado para pensar nisso. Mais uma vez sobre a questão, né, como o machismo no Brasil ainda Sim. reina, é que assim, a professora, ela é uma extensão da mãe nessa Sim. fase. Porque você não vê professores nessa Muito pouco, você nessa vê educação mulheres, infantil, né? Então nesse você primeiro momento. e sempre são mulheres. E ela falou assim, são as que menos ganham. Sim, Porque é uma profissão ligada ao Cuidado, cuidado, cuidado e à relacionada à maternidade. mulher. É igual Mulher terapeuta. ganha menos. Se Isso vocês é totalmente forem- antropológico, se sociológico. vocês forem entrevistar terapeutas de crianças autistas, vocês vão ver que estão muito mais mulheres do que homens. Os meninos têm terapeutas homens, somos apaixonadas por eles, inclusive, mas a grande maioria são Tudo que é ligado terapeutas ao mulheres. cuidado é ligado ao sexo feminino, o gênero feminino. Portanto,
deveria ser feito por amor. Você não precisa remunerar muito. Esse é que é o Volta ao princípio início da coisa, né? da conversa, né? Exatamente. E o desafio para o estado de São Paulo, né? Eu acho O desafio de botar dinheiro. Estado mais rico do país. No final das contas, a gente cai no dinheiro. Não tem tem jeito. A gente pode ter o Viver Sem Limite, que é um plano super... Se não botar dinheiro, não vai sair. A gente não regulamentou a lei brasileira de inclusão, porque aí a gente poderia saber direitinho como aplicar, mas aí vai ter que botar dinheiro. Então, não regulamenta. Então, de novo isso, sobre gente. aquilo que eu falei. É sobre a motivação e a vontade política. É muito bonito, a pessoa chega e escreve aquele monte de coisa no Viver Sem Limites, escreve um monte de lei, mas... Nós, operadores do direito, sabemos disso, mas porque aprendemos na faculdade. Conceitos básicos de cidadania não são passados para as pessoas na escola, sobre como é o sistema de votação, como que uma lei funciona. E é algo assim, que é primordial para você ser um cidadão. Então, sou eu advogada, vocês devem passar por isso também, que tem que chegar para a pessoa e a pessoa fala, mas está na lei, por que eu não consigo? Aí eu tenho que chegar para ela e falar, isso é um direito social e eu dependo de intervenção judicial para fazer um controle de prestação. Não adianta eu ter um monte de coisa escrito se a motivação política por trás não é idônea. Uma motivação política que é eleitoreira, ela não vai produzir frutos. E quando eu estou falando do executivo, eu preciso que tenha uma motivação política idônea, senão a única coisa que vai receber dinheiro é viaduto, Asfalto, e veja, não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante também. Mas isso não constitui parte principal do conceito de dignidade, que é um direito fundamental. Emenda PIX. Sem saúde, sem educação, que são direitos sociais, eu não acesso o meu primeiro e maior direito fundamental, que é o meu direito de estar vivo. É o meu direito de ter dignidade. Então, a gente pode ter um monte de vereador, deputado, senador, muito comprometido com a causa, e temos. Eles fazem, eles entregam. Se o executivo não faz a parte dele, a gente não vai. E é assim que, se alguém... Eu não sei que câmera olha. Você que está nos assistindo e não é advogado, não é operador do direito, o executivo abastece as leis que nós produzimos. Executivo não faz lei e legislativo não faz decreto. Sem um decreto, a lei não sai do papel. É sobre isso. Tem um político que falava assim, né? O Maluf. Não falta dinheiro. O que falta é prioridade. Mas é exatamente isso, né? É isso. Eu estava falando da emenda esse é o PIX, ponto. mas o orçamento do país foi votado. Sim. E o valor que foi destinado para emendas, que cada parlamentar distribui como quiser e só Deus sabe, é maior do que o orçamento de muitos ministérios importantes. Mas isso é um parlamento. Nós vemos um parlamentarismo hoje. Eu nem vou entrar nessa discussão, mas a gente vive um parlamentarismo hoje. Também não, mas tem uma tentativa de controle, inclusive, do legislativo do próprio orçamento e do executivo do próprio legislativo. Não, né? o Brasil Terrível. não é um país pobre. Eu tive Não. com um ministro do STF esses dias e eu estava falando com ele que eu discordo quando alguém fala que o Brasil é um país pobre, que o problema é para onde vai o dinheiro. Isso. E ele falou, eu concordo totalmente. É. E é isso mesmo, né? Então, de novo, a gente volta para a questão de como as pessoas estão votando, em quem elas estão votando. Exato. E Como porque a o seu gente não deputado fala disso federal na escola. votou o orçamento? O que ele pediu para colocar de emenda no orçamento? Para onde que ele pediu para ir dinheiro? Esse é o ponto. A por aí população não sabe o que é que faz um deputado. A população não sabe o que faz um vereador. E isso a gente só sabe porque a gente se formou em direito. Só de você ver também Esse o é o tanto de ponto. gente que comenta nos meus posts falando, você precisa ser deputada federal para cuidar da gente aqui do Ceará também. E eu fico pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Que mesmo que eu for deputada, tudo bem, eu vou legislar para o país, porém eu não vou poder ficar viajando para o Ceará, porque eu vou continuar sendo uma deputada federal de São Paulo. As pessoas não sabem, elas acham que do Ceará, de Minas Gerais, de Goiás, elas podem votar em Eu uma não sei deputada como federal. foi para os doutores, quando os doutores entraram na faculdade, mas no meu primeiro dia de aula, eu me lembro que eu cheguei e os professores falaram, essa aqui é a bibliografia que eu vou usar aqui no curso, e é isso aí. Aí eu não entendia se eu tinha que comprar todos os livros, se eu escolhia um livro, e é um negócio muito bizarro, porque nada que eu estudei nos últimos 17 anos da minha vida me preparou para o primeiro dia de aula da faculdade de Direito, a não ser a minha alfabetização e interpretação de texto. Eu não tinha ideia do que era direito civil, eu não sabia o que era uma Constituição Federal. Eu também não. E aí eu ficava assim... por que E aí eu ficava me questionando, as minhas amigas que foram fazer nutrição, que foram fazer engenharia, arquitetura, elas chegavam e a primeira aula era cálculo. Elas tinham a base, né? Matemática, nutrição, tinha aquela base, né? Porque na escola a gente tinha biologia, então a gente sabia o que era o carboidrato, o que era a proteína, o que era não sei o quê. A gente só chegou e falou, vai com Deus. Eu não sei se pra vocês foi assim também. Pra mim mas foi. pra mim foi. Eu me senti assim, tipo...
Vai, voa. Eu tinha muita Boa dificuldade sorte. e a minha turma era uma turma de pessoas mais velhas. Então, eles por serem mais velhos, já tinham vivido situações da vida, né? Que Eu tinha precisaram- 17 anos Isso, e eu tinha ido tinha pra 17 faculdade. anos, tinha pra É. faculdade, não sabia abrir uma porta, não sabia o que fazer. Eu não sabia direito, assim, o que era uma Constituição? Pra mim, a Constituição, sabia. eu não sabia Eu não nada. sabia. O máximo era assim, uma lei importante. Pra mim era tudo a mesma coisa. Eu falava, gente, eu não tô entendendo. E aí eu conversava com o pessoal mais velho e eles falavam, nossa, mas você não sabe isso como se era uma coisa óbvia que eu tinha que saber. Eu falei, Não, gente, gente, a gente não sabe. Não, A gente não sabia. sabe. A minha turma é de 2000, né? Inclusive junto com a do Thiago Munaro, que é o nosso vice-presidente daqui. E aí eu entrei com 21, porque eu trabalhava e tive que trabalhar durante a faculdade toda. Fui o primeiro a me formar em casa. Então, assim, foi muito difícil. Saí da faculdade devendo aí, tive mais uma pancada. Consegui pagar anos depois. E era isso, adeus a sorte. Cheguei lá, trabalhando o dia inteiro, eu falava, caramba. Pra onde eu vou, né? E o professor você com vai pouca ver. relação, porque ainda tinha um distanciamento. Hoje Tinha. menos, mas Hoje. tinha um distanciamento Imagina. absurdo Eu dos não sei como professores era dos em vocês, alunos. mas na minha faculdade, que era municipal também, como a IT, o professor ficava num palanquinho. Isso, Não exato. tinha, não exato. era horizontalizado, o professor Não. ficava em cima, a gente Mal ficava conversava embaixo, conosco, não né? Conversava. E Era como o- era professor concursado, porque é instituição, é autarquia, tinha um professor ali que tinha acabado de entrar e que estava muito disposto a fazer acontecer. Tinha um professor que estava às vésperas de se aposentar e, tipo, ele estava só ali para cumprir protocolo Exato. mesmo. E os livros de direito são, tipo, 200, 300 reais um livro. Não tinha PDF, não tinha internet, tinha... Vai com Deus, meu filho, boa sorte. E, compra doutora, seus hoje você está no livros. cerne de onde produz o conjunto legislativo que os advogados Gente, aplicam, né? Você vê que e coisa aí, interessante. Que é no mandato da minha- deputada. Minha provocação é essa. Por que a gente não tem o básico de cidadania na Exato. escola? Exatamente. Meu sonho. A Né? educação política. É mesmo. isso, é isso. Eu não sei se nós já estamos acabando. A eu- gente, Já. eu tô horário. preocupada porque a doutora tem também, ela vai dar palestra, Não, você me deputada. chama de doutor. Eu gostaria só de agradecer a família Teia, que está organizando a atividade na OAB daqui a pouco, em nome da Renata, que proporcionou esse encontro nosso hoje. Obviamente, a toda a diretoria da OAB. E um agradecimento especial à Jaqueline Paterno, que está ali, ó, Sim, que não veio veio aqui aqui nos conosco. acompanhar. Que ela é referência na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Uma mulher fantástica, lutadora, sabe muito do tema e eu sempre posso contar com ela. Ela engrandece o nosso time. Obrigado, viu, Jaque? Jaque, muito obrigada por estar sempre com a gente. Obrigada. Pelo convite, por ser sempre tão querida nas redes sociais comigo, sempre mandando recados fofos. Muito obrigada, viu? Eu queria muito agradecer a presença de vocês duas aqui. A gente sabe, marcam muito cedo, né? Estavam cansadas certo, e eu quero certo. Se marcar tarde, a gente já tá cansada também, tá tudo certo. Mas eu quero deixar já um convite aqui, porque eu acho que 1 hora a gente não conseguiu chegar na casquinha ali do que a gente precisava falar. Mas foi muito bom ter vocês aqui no Legalmente Cast. O Legalmente Cast, ele é uma iniciativa da OAB Bauru, dessa nova gestão. Quero agradecer muito à diretoria, aos Tiagos, do Tiago Tesani, Tiago Munaro, Amanda, Angélica, Dr. Gilson. Sem essa diretoria, esse Apoiando, projeto né? jamais teria saído do papel. Agradecer muito ao Jorge. Eu já fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Agora a comissão está assim, muito bem acompanhada. O trabalho está sendo feito maravilhoso. E agradecer novamente muito a disponibilidade de vocês. Pedir para vocês voltarem, Sempre. por favor. A gente tá sempre à disposição, A gente tá de pelo menos verdade. 2 vezes por ano em Bauru, sempre. E mesmo se vocês estiverem em São Paulo, e se quiserem fazer algo remoto, eu tô absolutamente sempre à disposição. Vamos marcar. A gente E- já tá um compromisso aqui, Compromisso, ó, já feito. sempre E compromisso. conversando como colegas agora, se vocês tiverem alguma demanda que vocês acharem que a gente pode auxiliar de alguma forma, eu acredito que no momento que a gente vive da advocacia hoje, não existe mais falar em concorrência, porque Exatamente. tá muito insalubre ser advogado. Exatamente. O juiz não gosta da gente, o promotor não gosta da gente, o cliente fica nervoso com razão, porque ele espera uma coisa que muitas vezes a gente Não depende da não gente. consegue explicar pra ele por que que ele põe no Google quanto tempo o juiz dá a decisão, 30 30 dias. E dias. como é que eu vou explicar pra ele que Isso não é verdade. Não é verdade. Não é, doutor? Isso não é verdade. E está na lei. É muito difícil, então a gente chega no momento que a gente tem a gente. Eu gostaria de deixar um abraço para as minhas parceiras de luta de advocacia, Camila, Adriana, Aline, Luciana, porque em momentos muito difíceis que eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que tá certo o que eu tô fazendo? Eu não tô acreditando mais na minha sanidade mental. A gente tem uma outra para saber que advogar não está fácil. Não. Então, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, acharem que eu possa contribuir, eu estou absolutamente à disposição. Não tem rivalidade, nada disso, porque a advocacia é uma classe que precisa se unir, porque está muito insalubre advogar. Precisa. Então, eu
eu me coloco à disposição de vocês. E Júlia, espero poder obrigado. contar com vocês também. Pode contar, e obrigado, Júlia. Eu fiquei muito. O semblante mudou, viu, deputada? É? Você falou que quando você chegou, né? Eu ainda tava acordando. E que dava sinais, mudou, né? Mudou completamente. Obrigado, E Júlia. Obrigado. É exatamente isso. A proposta do nosso podcast, a gente tá trazendo também pessoas de fora, é construir pontes. E eu fico muito feliz quando a gente percebe que é isso que a gente está construindo mesmo. E pode ter certeza que vocês também têm a via de acesso aqui com o Bauru para tudo que vocês precisarem. Muito e a gente sempre vai estar à disposição. Muito Obrigada, obrigada. Foi um gente. prazer. Muito obrigada. Beijo, Bauru. Amo vocês. Tô Bom, sempre gente, aí. então agora estamos a cada 15 dias gravando nosso podcast, oficialmente. Espero contar mais vezes com o Dr. Jorge aqui do meu lado. Eu com você, extremamente competente, com o Luca lá embaixo, tá aqui tocando podcast. Espero poder Já, pegar já, o já. Luca no Obrigado, colo na Júlia. próxima Já vez. já começa os berreiros lá embaixo, gente. E é isso, pessoal. Aguardo Valeu. vocês no próximo episódio. Muito obrigada a todos e até mais. Valeu.